A assassina sorridente que iludiu a todos com sua sedução mortal em segredos ocultos. A cidade pulsava como um coração acelerado, cheia de luzes, sons e segredos. Paulina caminhava pelas ruas, o vento gelado batendo em seu rosto, como se tentasse arrancar os traumas que a marcavam. O acidente, a lembrança ainda a assombrava, como um espectro, fazendo seu peito apertar e as mãos tremerem. O que antes era uma vida cheia de ligações claras, agora parecia um emaranhado de incertezas. A cada esquina, um eco de risadas e sussurros, mas ela estava sozinha. Foi nesse universo vibrante que Sérgio entrou novamente em sua vida. Ele era como um relâmpago em noite clara, uma promessa de vida e amor, mas ao mesmo tempo uma lembrança do que ela perdera. O brilho em seus olhos tocava seu coração, mas seu toque frequentemente reabriu feridas que nunca cicatrizaram. O desejo e o medo se entrelaçavam com um nó que Paulina não sabia desatar, e ao lado dela havia Antônio, um homem triste. Quando Paulina olhava para ele, via um reflexo do que poderia ser. Uma vida consumida por promessas não cumpridas. Sobre o atrativo triângulo entre eles, pairava uma tensão que era quase palpável. Um dia, ao atravessar a cidade, Paulina percebeu que Antônio a observava com um olhar denso e perturbador. Seus instintos gritavam. Algo estava errado. O passado de Antônio parecia imerso em uma névoa opressiva, ligado a fatalidades em sua fábrica. Ela se lembrava de boatos sussurrados, de tragédias que ninguém queria reviver, mas que, de alguma forma, pareciam se desprender dele como uma aura. Paulina decidiu investigar. A cada passo, seu coração palpitava com a mistura de adrenalina e medo. O que descobriria sobre ele? E o que isso significava para seu futuro com Sérgio? A dúvida a consumia. Enquanto tentava desvendar os mistérios, encontrou documentos esquecidos. Cartas que desnudavam o segredo por trás das tragédias na fábrica de Antônio. O papel amarelado entre seus dedos parecia pesado, como se o passado estivesse prestes a desmoronar, levando consigo tudo que ela conhecia sobre confiança e amor. Nesse turbilhão de emoções, a revelação que brotava diante dela se tornava mais do que um simples mistério. Era um abismo que a atraía. As pessoas da cidade cochichavam, as sombras pareciam ganhar vida. Uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde você iria por amor? E por que aqueles que amamos frequentemente trazem os maiores segredos? O tempo parecia parar, e ela sentiu o peso da escolha se aproximar, o desejo de saber a verdade e as consequências disso. Paulina precisava decidir se valia a pena enfrentar o que havia escondido nos recessos mais sombrios de sua alma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Paulina sentou-se no sofá, as cartas espalhadas ao seu redor como fragmentos de uma verdade que estava prestes a desmoronar. Seu coração pulsava forte, batendo como um tambor em sua cabeça. A tensão era quase insuportável. Cada documento que examinava parecia sussurrar: vá mais fundo. Mas esse impulso foi interrompido quando seu telefone vibrou na mesa, quebrando o silêncio pesado. Era uma mensagem de Sérgio. Precisamos conversar, às 8, no bar da esquina. O que ele iria dizer? O medo rastejava pela sua pele. Ela respirou fundo e decidiu que não poderia adiar mais. E enquanto caminhava para o bar, sua mente girava, pensando no que era mais importante: descobrir a verdade sobre Antônio ou resolver a confusão em sua cabeça em relação a Sérgio. As ruas pareciam mais apertadas, as luzes mais ofuscantes e o ar mais pesado. Quando chegou,
Encontrou Sérgio esperando, com uma expressão preocupada. Paulina, eu preciso te contar algo muito sério. O jeito que ele a olhou fez seu coração acelerar. Ela queria acreditar que era uma revelação romântica, mas no fundo, sabia que as coisas nunca eram tão simples. E eu também tenho algo a dizer, ela começou, o tremor em sua voz traindo seu nervosismo. Mas antes que pudesse continuar, a porta do bar se abriu com força. Um homem entrou, ofegante e pálido, olhando como se tivesse visto um fantasma. Ele se aproximou de Sérgio, e a tensão entre eles era palpável. Você não vai acreditar no que eu descobri, disse o homem. É sobre Antônio e Isabela. A cabeça de Paulina girou. O que ele estava dizendo? O sangue dela gelou. Sérgio trocou olhares sérios com o homem, e ela tentou ouvir a conversa apenas por gestos. Ele precisa saber, insistiu o homem. Então o inesperado aconteceu. O homem se virou para Paulina e antes que ela pudesse se dar conta, gritou. Antônio está envolvido em algo muito maior. As tragédias na fábrica não foram apenas acidentes. Ela sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Acidentes? O que isso significava? O homem continuou, a voz tremendo. Ele pode estar ligado a um cartel. Isabela, sua esposa, estava prestes a expor tudo. Os olhos de Paulina se alargaram. As peças começam a se encaixar de forma aterrorizante. Ela olhou para Sérgio, esperando uma reação, mas ele estava paralisado. O homem, percebendo seu choque, se adiantou. Você precisa se afastar. Eles não vão parar por aqui. Mas e o que isso tem a ver com você? Paulina perguntou, a voz trêmula. O homem hesitou, a sombra de um sorriso nervoso cruzando seu rosto. Porque eu sou o irmão de Isabela, e estou aqui para garantir que ela não pague com a vida por isso. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que ela pensava que era um triângulo amoroso, agora tornou-se uma teia de intrigas e segredos obscuros. Quesitos sobre amor e confiança estavam agora envoltos em traição e medo. O coração dela acelerou, seu cérebro lutava para acompanhar. Paulina, você não pode se envolver nisso, Sérgio disse abruptamente, mas suas palavras pareciam vazias. O olhar dela se firmou no homem. Então você também sabia sobre o que Antônio estava fazendo? Ele não conseguiu responder. As luzes do bar piscaram, e uma sirene distante começou a uivar. Paulina percebeu que aquela havia se tornado uma corrida contra o tempo. O ar estava pesado com segredos e mentiras. Ela sabia que tinha que fazer uma escolha. Ignorar tudo isso e voltar para o que restava de sua vida normal. Ou mergulhar neste pesadelo e confrontar a realidade que ameaçava engolir todos ao seu redor. E mais importante, o que aconteceria com Sérgio, Antônio e Isabela, se ela fosse até o fim? Antes que pudesse pensar mais, o homem olhou para ela com urgência. Vamos! Não é seguro aqui! Enquanto todos se moviam para fora, Paulina sentiu uma onda de desespero. O que ela realmente queria? O que estava prestes a fazer poderia mudar tudo, e a vida como ela conhecia parecia estar despedaçando aos poucos. O homem olhou para Paulina. Um misto de urgência e desespero na expressão. Vamos! Não é seguro aqui! Mas antes que pudessem sair, um estrondo veio de fora. As luzes do bar piscavam de forma frenética. Paulina parou, o coração acelerando. Alguém estava gritando do lado de fora, e ela não conseguia entender o que estava acontecendo. O homem se virou para ela. Você não entende. Se Antônio estiver aqui, eles não vão hesitar em fazer algo pior. Ele puxou Paulina pelo braço, mas em vez de correr, ela hesitou. Algo dentro dela queria saber mais, entender o que estava acontecendo. Quando Paulina se virou para olhar Sérgio, ele estava pálido. A expressão dele dizia tudo. Ele sabia que algo estava prestes a explodir. Mais do que apenas uma discussão. O homem olhou para Sérgio, um ressentimento visível em seu rosto. Você sabia, não sabia? Eu não sei do que você está falando. Sérgio se defendeu.
mas havia um tremor em sua voz que entregava a mentira. Paulina sentiu um frio na barriga. As peças estavam se encaixando, mas ela não queria acreditar no que sua intuição estava sugerindo. De repente, o barulho do lado de fora se intensificou. Houve um grito e então um clarão. O bar pareceu tremer com o impacto. Paulina congelou. Alguém estava disparando tiros. O homem agarrou seu braço com firmeza. Temos que sair agora. Eles correram em direção à porta, mas antes que pudessem atravessar, uma sombra se lançou em direção a eles. Era Antônio. Ele estava ofegante com os olhos arregalados e, em um movimento rápido, ele puxou uma arma. Uma Glock negra brilhante sob as luzes fracas do bar. Não se movam. Sua voz era uma mistura de raiva e desespero. Vocês não sabem o que está em jogo. Paulina sentiu seu corpo frio como gelo. Antônio, por favor! A súplica era involuntária. E enquanto o homem ao seu lado a puxava para trás, Sérgio deu um passo à frente. Antônio, você não precisa fazer isso. Não, você não entende! Antônio gritou, sua mão trêmula segurando a arma. Se eu não me livrar disso agora, todos nós estaremos mortos. Ele parecia em pânico, como se a realidade estivesse se desmoronando ao seu redor. Paulina olhou para Sérgio, que parecia paralisado, e então voltou sua atenção para Antônio, tentando ler suas intenções. O que você quer dizer? Quem está atrás de você? Seu coração estava prestes a sair pela boca. Antônio abriu a boca para falar, mas antes que pudesse, o homem que se dizia irmão de Isabela gritou: Antônio, não faça isso. Eu sei que você está em perigo, mas isso não é a solução. O desespero em sua voz ressoou e Paulina percebeu que a tensão estava prestes a estourar como um balão. De repente, o que parecia uma noite tranquila em um bar comum se transformou em um campo de batalha. A adrenalina tomava conta de cada célula do corpo de Paulina. Ela sentiu uma onda de compreensão. A vida de Antônio, envolvida em segredos, agora parecia mais um labirinto, e ela estava no centro dele. Antônio, por favor, só explique, Paulina implorou. Mas no fundo, sentia que qualquer verdade que ele pudesse revelar poderia ser devastadora. Nesse momento de incerteza, a porta do bar foi arrombada. 4 homens entraram, todos armados, e Paulina quase desmaiou ao ver os rostos conhecidos entre eles. Amigos de Sérgio. Um deles, um antigo conhecido, olhou diretamente para ela. Ouvindo os gritos e a confusão, ele parecia mais confuso do que nunca. Saiam da frente! Um dos homens ordenou, avançando em direção a Antônio. O desespero tomou conta da cena, enquanto Paulina se perguntava o que realmente estava acontecendo. Como tudo isso se conectava? Em um piscar de olhos, as lealdades pareciam estar em jogo, e ela percebeu que não conhecia ninguém tão bem quanto pensava. Não faça isso, Antônio! Alguém gritou, mas o estrondo de um tiro ecoou e um grito estrondoso preencheu o ar. O mundo dela começou a girar, e tudo o que ela achava que sabia desmoronou em questão de segundos. Seu tom a fez ainda mais confusa. O que ela deveria fazer agora? O que estava prestes a acontecer? Tudo voltou a um silêncio ensurdecedor, exceto pelo som de seu próprio coração acelerado. O som do tiro ecoou como um trovão, cortando a tensão no ar. Paulina sentiu a adrenalina subir, congelada entre o medo e a confusão. O mundo ao seu redor parecia girar, a cena se desfocando como uma mágica que se foi. O olhar de Antônio estava fixo, mas ele não parecia mais o homem que ela conhecia. A histeria tomava conta dele. Antônio, calma, isso não é a solução, Paulina gritou, mas sua voz mal ultrapassou o agito do bar. O homem que se dizia irmão de Isabela estava ao seu lado, puxando-a para trás em um instinto de proteção. O barulho dos passos se aproximava e a pressão em sua cabeça aumentava. O grupo armado havia entrado e a tensão era palpável. Um dos homens, com um olhar vazio, mirou em direção a Antônio. Não faça isso, cara. Não vale a pena. Então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados começou a rir. Não uma risada alegre,
mas uma gargalhada fria e cruel, como se algo divertido estivesse acontecendo. Ele levantou a arma e apontou para o teto. Chegou a hora, Antônio. Os segredos têm um preço, e seus dias estão contados. O tempo pareceu parar. Paulina sentiu uma onda de raiva e confusão. Segredos? O que você está dizendo? Silêncio, garota. O homem a interrompeu, mas havia algo no seu olhar que a intrigava. Então, uma pessoa conhecida surgiu pela porta. Era Isabela. Ela estava machucada, a camiseta manchada de sangue, e forte como uma tempestade. O olhar dela atravessou o ambiente, causando um silêncio atordoante. Pare com isso, Antônio. A voz dela era uma lâmina, cortante e precisa. Você não entende que estamos todos em perigo? Sérgio olhou de Isabela para Paulina, os olhos dele cheios de pânico. O que está acontecendo? Isabela, você sabe de algo? Mais do que você pensa. Isabela respirou fundo, como se as palavras estivessem se acumulando em sua garganta. Toda essa confusão, o cartel, as tragédias na fábrica, isso não acabou. Eles querem ver todos nós mortos. Antônio tremia, a arma quase caindo de sua mão. Você não deveria ter voltado, Isabela. Eles vão te pegar. Mas a determinação dela era visível. E o que você vai fazer? Morrer por causa de um segredo? O tempo de esconder a verdade acabou. Eles estão aqui, você sabe bem disso. De repente, um estrondo. A porta do bar foi estourada com um chute. 4 homens armados apareceram. E no meio da confusão, Paulina percebeu que um deles era um velho conhecido. Victor, o assistente de Antônio na fábrica. O olhar dele era um misto de ódio e alívio. Eu sabia que isso ia desandar. Você não era o único que tinha um plano, Antônio. A revelação a atingiu como um raio. Victor. O que ele sabia? As peças se encaixavam na cabeça de Paulina. As tragédias, as mentiras, tudo fazia parte de um grande jogo. O que eram os laços de amizade e amor se tornaram armadilhas. O irmão de Isabela afastou-se rapidamente. Precisamos sair daqui. Se eles encontrarem a verdade, todos estão mortos. Mas então outro tiro disparou, atingindo um dos homens armados. Ele caiu e o baritário virou um campo de batalha. Gritos e ordens ecoavam enquanto o pânico se instalava. Paulina! Sérgio gritou, segurando-a pelo braço, tentando levar para longe da confusão, mas ela estava paralisada. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente. Qual verdade? Que segredo eles estavam guardando? Antônio, agora completamente desequilibrado, gritou. Isso tudo é culpa sua, Isabela. Se você só tivesse ficado longe. O desespero e a raiva nas palavras dele pareciam invadir o espaço. E Paulina percebeu que as lealdades estavam se dissolvendo como areia entre os dedos. A verdade estava prestes a se desdobrar de uma maneira explosiva. Paulina olhou ao redor, suas emoções em desordem. Como tudo isso se conectava? O que Isabela não contou? Qual era o papel de Sérgio em toda essa confusão? Estariam todos eles prontos para pagar o preço pelos segredos que escolheram esconder? E entre a confusão, uma única frase saiu dos lábios de Isabela. Uma confissão que poderia destruir tudo. A verdade machuca, mas é a única saída que temos. Ou morremos todos aqui. Nesse momento, Paulina sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que Isabela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. E ela estava no centro de um furacão que não poderia controlar. A verdade machuca, mas é a única saída que temos. Ou morremos todos aqui. As palavras de Isabela ecoaram e criaram um silêncio pesado. Todos respiraram fundo e o clima mudou rapidamente. Era como se o caos se transformasse em um fôlego gelado. Todos pensando nas consequências. Mas enquanto a tensão pairava, Paulina notou algo que a fez ter um frio na espinha. Uma sombra se movia na esquina do bar, algo que ninguém parecia ver. Antes que pudesse processar,
a porta estourou mais uma vez. Uma figura emergiu entre a fumaça e o pânico. Acenou para os homens armados, e a cena virou de cabeça para baixo. Chegou a hora de encerrar essa brincadeira. A voz era profunda e familiar, um eco do passado. Paulina fixou o olhar e seu coração disparou. Era Marcelo, um conhecido de Antônio, que ela achava que estava longe por conta das confusões na fábrica. Mas seus olhos não brilhavam com alívio. Eles tinham um fervor gelado, e Paulina sentiu que a vida dela estava prestes a mudar para sempre. "Você!" gritou Antônio, seu rosto se contorcendo entre a raiva e a incredulidade. "Você não deveria estar aqui!" Mas Marcelo não parecia se importar. Ele movia-se com uma confiança sombria. Os homens armados hesitaram ao ver quem se aproximava. "Os segredos que você escondeu, Antônio, eles estão prestes a vir à tona", Marcelo disse, e Paulina sentiu seu estômago revirar. O que ele queria dizer? Esse novo personagem se colocava entre a vida e a morte de todos ali. Havia uma promessa de uma verdade que poderia devastar mais vidas. "Você não tem ideia do que está dizendo." Antônio disparou, mas sua voz ficou trêmula. Paulina observou enquanto o rosto dele escurecia, diante do que parecia ser uma ordem interna que ele não podia contrariar mais. E enquanto todos estavam atordoados, Marcelo revelou um envelope manchado de sangue. "Entregaram isso para mim. Provas que podem acabar com seu mundo." Ele segurava o documento como se fosse uma bola de fogo, a ameaça nas suas mãos inegável. A cena tornou-se frenética. Um dos homens armados se aproximou, tentando desarmar Marcelo. Mas o que ele não sabia é que Marcelo já tinha um plano. Ele tinha uma arma escondida. O disparo foi rápido e letal. Barulho de vidro quebrando. Um grito estrondoso e uma queda. O homem armado caiu e a sala ficou em silêncio novamente. Mas agora havia um toque de tensão elétrica. Paulina olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Era um pesadelo? Estava tudo em câmera lenta. "Não!" alguém gritou. Era Isabela, lançando-se em direção ao corpo caído. Ele era apenas um peão. Compreenda." "Peão?" Antônio repetiu, a confusão misturada com fúria. "O que você quer dizer com isso, Isabela?" Sua voz carregava a dor de um amor traído, de um homem prestes a perder tudo. Mas a verdade que estava para vir complicou ainda mais as coisas. "Marcelo sempre esteve envolvido com o cartel. Ele te manipulou, Antônio. Os acidentes eram uma cobertura." As palavras de Isabela atingiram todos como um soco no estômago. Paulina mal conseguia acreditar. A revelação a deixou sem ar. Eles estavam sendo empurrados para uma armadilha. E ela era parte disso. As luzes do bar começaram a piscar. A sirene da polícia estava se aproximando. E o tempo estava se esgotando. Marcelo olhou para eles, seus olhos frívolos. "Você não tem mais tempo. O que quer que você esteja segurando ou se escondendo está prestes a se revelar. A escolha é simples. Ou se junta a mim, ou enfrenta as consequências." A adrenalina tomou conta de Paulina. Ela olhou para Sérgio e viu que ele a observava, seus olhos implorando por uma decisão. Enquanto o ambiente ao redor dele se tornava um caos, ela entendeu que estava cercada por segredos e mentiras. E justo ali, no meio daquela cena caótica, Paulina decidiu: "Eu não quero mais fazer parte disso." Só que no instante em que falou, a porta do bar se abriu novamente, revelando uma figura conhecida. Alguém do passado que poderia mudar tudo. "Só vou dizer uma vez, é hora de escolher o lado certo." E ao ver a expressão desse novo personagem, Paulina sentiu o estômago embrulhar e uma nova reviravolta se aproximava, ameaçando engolir todos. O que realmente estava em jogo? E quem realmente era confiável agora? A verdade machuca, mas é a única saída que temos. Ou morremos todos aqui. As palavras de Isabela pairaram no ar.
como uma bomba prestes a explodir. Um silêncio denso se seguiu, e Paulina sentiu seu coração disparar como um tambor. Então, o que parecia ser um dia caótico ficou ainda mais insuportável. O homem que havia entrado no bar, o novo personagem que apareceu do nada, deu um passo à frente. Eu avisei vocês que isso ia acabar em tragédia, ele disse, mas sua voz era baixa, quase um sussurro, enquanto olhava diretamente para Antônio. Paulina percebeu que deveria conhecê-lo. Era o braço direito de Antônio na fábrica, alguém que sempre estava em segundo plano. Mas não era só isso. Havia algo mais sombrio em seu olhar. Victor, Antônio murmurou, o nome saindo como se fosse um veneno. O homem sorriu, mas era um sorriso cruel. Você achou que poderia me deixar de fora da jogada. Eu sempre estive em controle. Então, num movimento rápido, ele ergueu uma arma. O barulho do disparo encheu o espaço. O que aconteceu a seguir foi um borrão. O tempo desacelerou. O som do tiro, que poderia ter sido uma liberação, se transformou em um grito gelado. Isabela tombou e o corpo dela bateu com um estrondo no chão. O marido dela, Antônio, congelou. O que havia feito? O mundo desabou ao redor dele. Não! Não! Ele se jogou ao lado dela, tentando reanimá-la, gritando o nome dela em desespero. Paulina ficou paralisada, o horror cobrindo-a como um manto. A cena diante dela era uma pintura de tragédia. O sangue escorria pelo chão e o tempo parecia parar. Foi você! Antônio gritou para Victor, agora uma fera selvagem. Você fez isso! Mas Victor só riu, um riso que lembrava o tempo de escola. Um riso malvado. Você deveria ter cuidado com quem faz inimigos, Antônio. É isso que acontece quando você se coloca na linha de fogo. O tom dele era de prazer, como se estivesse saboreando cada palavra. Com um movimento rápido, os homens armados ao redor se voltaram para Victor. O que deveria ser um momento de vitória se transformou em um caos. Membros do cartel estavam todos lá. Essa era a sua jogada? Um deles perguntou, a raiva ardendo em seus olhos. Você nos traiu, Victor. E nesse instante, Paulina viu a verdadeira face do homem que achou que conhecia. Tudo o que ele dissera sobre a lealdade, sobre fraternidade, desmoronou diante dela. Ele não era um aliado, era o verdadeiro vilão dessa história. A tensão no ar era palpável. O sangue de Isabela continuava a manchar o chão. Antônio estava em estado de choque, incapaz de se mover. Ele olhou nos olhos de Paulina, e ela viu o desespero e a raiva. Você sabia de tudo, não sabia? Antônio perguntou, a dor em sua voz levando um peso enorme. Paulina não sabia o que responder, mas de repente tudo estava claro como água. Victor riu novamente. Ela não sabia nada, assim como você, Antônio. Ela só é uma peça do quebra-cabeça que eu controlei. E agora é hora de encerrar isso. As luzes do bar piscaram e sirenes começaram a tocar ao fundo. Paulina sentiu a urgência subir em seu corpo. O que ela deveria fazer? O caos se desenrolava ao seu redor, e a luta de Antônio e Victor tornava-se cada vez mais intensa. Não vá! Paulina gritou para Sérgio, que olhava devastado, sem saber a quem salvar. Antônio precisa de ajuda, e enquanto ela tentava raciocinar, a porta do bar se abriu novamente. Mais figuras apareciam, e elas não eram amigáveis, mas uma delas era. Para tudo! Polícia! Paulina se virou e viu a farda reluzente, que ela nunca esperou ver. Era um ex-namorado. Um policial que sempre achou que sua vida estava a milhas de estar entrelaçada com a dela novamente. Mas aqui estava ele, no centro dessa confusão, enquanto Antônio tentava se erguer, olhando ao redor sem saber em quem confiar. O caos se tornou uma batalha entre lealdades e traições. E então Paulina viu a verdade em sua mente.
Toda a jornada, cheia de segredos e mentiras, de amor e traição, estava se desvendando diante dela. O que parecia ser um triângulo amoroso se transformou em uma rede de intrigas que não poderia ter previsto. Victor, em um movimento inesperado, afastou Antônio e se virou para Paulina. Está na hora de você saber a verdade, Paulina. Você não é quem pensa que é. As palavras tocaram-a como um choque, e seu coração despencou. O que ele queria dizer? E antes que ela pudesse processar, um estrondo de carros de polícia invadiu a cena. Todos parem, em nome da lei. E no meio dessa bagunça, Paulina soube. Tudo o que havia construído, todos os laços que formou, poderiam estar prestes a desmoronar. O que quer que Victor estivesse escondendo poderia mudar tudo. A pergunta ecoava em sua mente. Até onde você iria para descobrir a verdade? A verdade machuca, mas é a única saída que temos. Ou morremos todos aqui. As palavras de Isabela ainda ecoavam na mente de Paulina. Enquanto ela tentava processar a cena caótica, o ar pesava com a tensão. O olhar de Antônio estava fixo em Victor, transbordando dor e raiva. E todo mundo ao redor parecia um mar de incertezas. A cada batida do seu coração, Paulina sentia que o tempo estava esgotando. Você não sabe com quem está lidando, Victor disse, um sorriso sinistro nos lábios. Eu sempre estive no comando, nunca você, Antônio. Antônio se levantou, os punhos cerrados. Se você pensa que vai sair impune, está muito enganado. As emoções fervilhavam enquanto ele avançava, mas o barulho da sirene aumentava, cortando a tensão como uma faca. Paulina estava paralisada, mas sentia seu corpo pulsar, a adrenalina correndo em suas veias. E então, no meio daquele desespero, a porta se abriu novamente com um estrondo. Uma figura familiar entrou, e todos os olhares se voltaram para ele. Era sua avó, Groselha, uma mulher de extremo caráter e coragem. Ela sempre teve um jeito de redefinir o que parecia impossível. Pare com isso, todos vocês! Groselha gritou. Sua voz era como um comando. Paulina nunca a viu tão determinada, e por um breve momento tudo ficou em silêncio. Vovó? Paulina mal conseguiu acreditar que ela estava ali. Groselha avançou, tirando um pedaço de papel do bolso. Se você quer saber a verdade, aqui está. Os olhos de Victor brilharam. O que você tem, velha? Ele zombou, mas Paulina sentiu algo mudar no ar. Groselha não hesitou. Abrindo o papel, ela começou a ler em voz alta. Você está errado, Victor. Todas as suas travessuras não passarão impunes. A verdade está escondida nas entrelinhas do seu próprio passado. Com isso, um ruído estrondoso estourou do lado de fora. As janelas tremeram e a luz piscar visivelmente. O chão pareceu vibrar sob seus pés. Paulina sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Não era seguro ali. Victor olhou para fora, endurecendo a expressão. O que foi isso? Ele parecia nervoso. As palavras da avó de Paulina eram como uma bomba, e enquanto a tensão aumentava, algo dentro de Paulina começou a se desdobrar. Então, uma mulher desabou pela porta, o cabelo desgrenhado e um olhar de terror em seus olhos. Antes que alguém pudesse reagir, ela gritou. Eles estão vindo! Os homens do cartel! Os homens armados começaram a entrar em pânico. Paulina não conseguia pensar. Era como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre eles. Vocês não têm mais tempo! A mulher gritou. E a luz que antes piscava, agora parecia um sinal de morte. Com a sirene se aproximando, Groselha tomou a frente. Aqui, agora! Todos! E apontou para as saídas. A urgência estava estampada em seu rosto. Ninguém questionou. Antônio puxou Isabela, já caída, e saiu. Mas um tiro disparou, e um dos homens caiu. Aquela cena, que parecia um filme, virou um pesadelo. Paulina viu Victor,
O homem em quem ela pensou que poderia confiar, agora olhando ao redor, sua expressão se transformando em desespero. O que você fez, Groselha? Ela parou e encarou diretamente Victor, e então Paulina viu o rosto dela se transformar. Você pensou que eu não descobrisse? Eu sempre soube. Você é a razão de tantas tragédias. As revelações foram abrindo como um livro de segredos. Paulina percebeu que por trás de cada tragédia havia uma rede de mentiras e traições que cruzava sua própria família. O que você está dizendo? A pergunta escapuliu da boca dela, em estado de choque. Enquanto os gritos e o caos se intensificavam, Groselha olhou para Paulina, a intensidade de seu olhar impossível de ignorar. A verdade, filha, é que Victor sempre foi mais que apenas um funcionário. Ele fez parte da execução de tudo isso. As palavras dela cortaram mais fundo que qualquer disparo. Victor então olhou diretamente para Paulina. Sua expressão agora misturada em raiva e ressentimento. Você acha que pode decidir quem vive e quem morre? Você não sabe quem eu realmente sou? E em um movimento inesperado, ele se virou e disparou contra a Groselha. Paulina gritou. O tempo parecia parar. O que estava prestes a acontecer? Groselha cambaleou, a expressão de choque em seu rosto enquanto o chão se abria sob seus pés. O que Victor havia revelado mudaria tudo. A presença de sua avó, antes um pilar de força, estava agora ameaçada. A luz do bar iluminou a cena, revelando o horror. Estava tudo se desintegrando como um castelo de cartas sendo derrubado por um sopro. E no meio do caos, Paulina percebeu que o que considerava como uma verdade a protegendo estava, na verdade, pesando aos poucos na balança. Groselha! Paulina gritou, mas a batalha estava longe de terminar. Victor olhou para Antônio, à espera de uma reação, enquanto sirenes ecoavam cada vez mais próximas. E a única coisa que Paulina conseguia pensar era: até onde você iria para descobrir a verdade? A verdade machuca, mas é a única saída que temos. Ou morremos todos aqui. Groselha cambaleou para trás, enquanto a tensão enchia o ar como um balão prestes a estourar. O olhar de Paulina se fixou no homem que acabara de entrar. Ela já o conhecia de algum lugar, mas não conseguia colocar o dedo na lembrança. Ele era familiar, e o mesmo se aplicava ao temor e ódio que surgiam na expressão de Antônio. Mais do que uma amizade rompida, era uma conexão carregada de história. O disparo ainda reverberava na sala quando a figura se adiantou. Estou aqui para fazer o que é certo, Paulina. Você não sabe com quem realmente está lidando. A voz dele era amarga, cheia de desprezo, como se cada palavra fosse uma lâmina. Quem é você? Paulina perguntou, o coração disparando. O homem sorriu de forma fria, sem desviar o olhar de Antônio. Eu sou Miguel. Podemos dizer que sou uma lembrança do seu passado, Antônio. O silêncio se transformou em uma tempestade. Paulina olhou para Antônio, a confusão evidente em seu rosto. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre mim? Sua voz estava tremendo, e além da raiva, havia um desespero que transparecia. Ela sentia que algo se desenrolava. Um fio invisível, se entrelaçando com todos aqueles momentos. Mas antes que Miguel pudesse responder, outro tiro disparou. E Groselha caiu. O ar foi expulso dos pulmões de todos. O impacto foi devastador. Não! O grito de Antônio ecoou, e ele se lançou na direção do corpo dela, enquanto Paulina ficou paralisada, com a boca seca. Você destruiu tudo, Antônio! Miguel gritou, mas Paulina não conseguia desviar o olhar do corpo de Groselha, a mulher que sempre a protegia. O mundo parecia desmoronar. O que estava acontecendo? Cada um ali estava olhando para os segredos e mentiras que entrelaçavam em todos aqueles anos. Você trabalhou com o cartel? Antônio gaguejou, seu desespero se transformando em raiva. Eu confiei em você. A voz dele estava cheia de incredulidade.
E Paulina começou a entender que Miguel carregava segredos mais profundos do que todos ali poderiam imaginar. Confiança? Por favor. O riso de Miguel era amargo. Você não sabe de nada, Antônio. Estava tudo planejado desde o início. Paulina sentiu uma onda de frieza atravessar sua espinha. As palavras de Miguel a atingiram como um soco. O que você está dizendo? O desespero e a mistura de emoções tornaram-se um turbilhão em sua mente. Não era apenas uma briga de amigos, era uma guerra de traições. Groselha sabe muito mais do que revelou. Sempre foi assim. O olhar de Miguel sobre o corpo da mulher parecia se reverter em desdém. Paulina apertou os punhos. A raiva começava a fervilhar. Você a machucou. A súbita ideia de que a avó poderia ter guardado segredos horríveis a fez sentir o chão desmoronar sob seus pés. Você precisa entender, Paulina. O cartel estava mais envolvido do que você poderia imaginar. E Groselha estava no meio disso tudo. A voz de Miguel era um veneno, cada palavra ressoando na sala cheia de caos. Os homens do cartel estavam se preparando para invadir. Eles não vão parar até que todos nós estejamos mortos. A tensão atingiu um clímax quando Paulina, agora decidida, percebeu que o tempo tinha se esgotado. Não era mais apenas sobre amor ou traição. Era sobre sobrevivência. E em um instante de clareza, ela compreendeu que precisava desconstruir a rede que a cercava. Chega! Eu não vou deixar você acabar com o que restou da minha família. Paulina disse, seu olhar fixo em Miguel. O silêncio na sala era assustador, todos parados, prendendo a respiração. E então, como se o universo tivesse ouvido seu clamor, um robô de sorvete entrou na briga, girando e explotando uma nuvem de cores que cortou o ar. Paulina hesitou, sua mente estava confusa. O que estava acontecendo? Era uma distração ou um ato de bravura? Mas a luz do robô iluminou tudo e naquele segundo, ela percebeu algo. Miguel, que pensara ser uma vítima, tinha um brilhante sorriso sinistro no rosto. Era tudo parte de um plano. E a última linha de defesa se desenrolava bem diante dela. Paulina, ele disse com frieza, minha verdadeira missão era você. A verdade despencou sobre ela, mais pesada que qualquer bala. Você me usou para o plano deles? E o mundo ao seu redor começou a girar mais rápido. Que reviravolta insana era essa? Paulina ficou paralisada, incapaz de processar, enquanto o som do caos o envolvia. A última coisa que ouviu foi um grito ensurdecedor, mas não de um humano. O robô de sorvete havia se transformado em um imenso pilar de fumaça e luz, como se fosse um sinônimo do que estava por vir. O que isso significava? Ela sabia que cada segredo poderia levá-la a outro desafio. E, no fundo, a única resposta que parecia adequada era quem era realmente Miguel, e estava realmente pronta para descobrir. A verdade machuca, mas é a única saída que temos. Ou morremos todos aqui. Paulina ficou paralisada, o olhar fixo no rosto de Miguel. As revelações, a dor, tudo parecia girar. O robô de sorvete estourou, e uma nuvem de cores explosivas tomou conta do bar, iluminando os rostos horrorizados ao seu redor. Mas a distração durou pouco. O caos não era um refúgio, e a verdadeira tempestade estava prestes a romper. Você não sabe quem eu sou, quem nós somos. Miguel soltou aquela frase com um tom de certeza, como se cada palavra revelasse um portal para algo aterrorizante. O semblante de Antônio endureceu. Ele olhou para Paulina, para Groselha caída, e então voltou sua atenção destrutiva para Miguel. O que você quer dizer com isso? Antes que Miguel pudesse responder, a mulher que acabara de entrar, pálida e ensanguentada, apontou para ele. Ele está mentindo, Antônio. Miguel e eu, nós somos. A voz dela falhou, fraquejando com o peso das palavras. Um arrepio percorreu a sala. Paulina mal respirava. Uma confusão silenciosa começou a se espalhar entre os presentes. Você é quem? Antônio perguntou, tentando ignorar o desespero.
A mulher respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para liberar um mistério que poderia abalar o mundo deles. Sou a irmã dele, sou Isabel. A revelação a atingiu como um trovão. Cada sentimento que Paulina pensava já conhecer, agora era uma sombra incerteza. Isabel, irmã de Miguel, irmã que tinha estado envolvida em tudo. Nós somos mais do que você imagina. A tensão cresceu e as expressões mudaram. Miguel soltou uma risada amarga. E aí está a nossa verdadeira história, Antônio. Você se meteu em um jogo que não pode vencer. Você achou que estava no controle, mas sempre fomos nós. Ele gesticulou, quase como se estivesse tentando capturar a essência de tudo o que havia acontecido. Paulina sentiu seu estômago embrulhar. As palavras deles dançavam como fantasmas em sua mente, revelando verdades que ela preferia ignorar. Grande parte daquilo fez sentido. Os segredos, as tragédias, cada lacuna que se formava agora era um eco de escolhas feitas em um passado sombrio. Você não sabe do que está falando, Antônio exclamou, sua voz ferida. Ele estava à beira de um colapso, os olhos cheios de confusão e ressentimento. Paulina queria gritar, perguntar qual das múltiplas verdades era real. Mas tudo ficou mais pesado com a chegada da polícia. A sirene cortava a noite, mais alta a cada segundo. Isso não pode estar acontecendo, Paulina murmurou, e a antecipação do seu coração batia como uma sinfonia descompassada. Eles estavam todos no mesmo barco, surdos ao desastre que se aproximava. Isabel se adiantou, olhando nos olhos de Antônio, sua voz forte. Se não formos parar agora, seremos esmagados. O cartel não vai poupar ninguém, muito menos você. Ela estava abalada, mas havia ali um lampião de determinação. As paredes do bar pareciam se fechar sobre eles, como se o espaço estivesse comprimido pela verdade. Paulina piscou, tomando fôlego. O que poderia ser pior? E então, de repente, a cena se transformou mais uma vez. Inesperadamente, um dos homens que estava com o cartel, o que se manteve ao fundo até então, se surgiu repentinamente. O que está acontecendo aqui? Vocês trouxeram a polícia? O homem sorriu, um sorriso que não trazia nenhuma bondade. Não podem sair. O jogo ainda não acabou. A tensão estava no auge. Paulina sentiu a sala tremer, a verdadeira natureza de tudo o que estava ali. Miguel e Isabel, por mais que fossem irmãos, estavam também envolvidos em um plano que poderia trazer à tona segredos devastadores. O que seria dessa partida? O que mais estava escondido debaixo daquela pele fina de confiança? Com um movimento rápido, o homem do cartel puxou um celular, a tela brilhando como uma armadilha mortal. Isso aqui vai mudar tudo. E se vocês pensavam que o fim estava ali, eu tenho uma carta na manga. Ele sorriu, e um frio percorreu a espinha de Paulina. Cada momento que se desenrolava, questionava a lealdade e a verdade que havia construído naqueles dias difíceis. Paulina, confie em mim, Isabel disse, avançando. Você precisa saber quem realmente somos. Miguel e eu, nós somos parte de algo maior, e você também. Essa última frase ecoou como um grito à noite. O jogo havia mudado, e Paulina percebeu que estava em campo de batalha onde todos eram jogadores. Mas poucos se atreviam a encarar a verdade. Com todas as revelações enredadas em um emaranhado de passado e presente, Paulina sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Cada decisão poderia significar vida ou morte, e enquanto o som da sirene se aproximava, a única coisa que restava era a quem ela realmente poderia confiar. Paulina observou a cena se desenrolar diante dela como se estivesse em câmera lenta. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado com sangue de groselha. O olhar de Antônio estava fixo em Miguel e Isabel, a raiva e a dor estampadas em seu rosto. Vocês destruíram tudo, gritou, com a voz embargada. Miguel riu, mas era uma risada amarga. Vocês nunca entenderão. O cartel controla tudo. E agora? Bem, agora só resta você, Antônio.
Ele parecia mais um lobo faminto em meio a ovelhas desesperadas. Mas antes que a situação pudesse escalar ainda mais, as sirenes da polícia se tornaram ensurdecedoras, e as luzes azuis e vermelhas cortaram a escuridão da noite. "Todo mundo no chão, agora!" gritou um policial ao entrar pela porta, a mão firme em sua arma. O ambiente virou um tumulto instantâneo. Paulina sentiu seu coração disparar e, mesmo em meio ao caos, uma parte dela se perguntava se havia esperança. "Precisamos sair daqui!" ela gritou, puxando Antônio pela mão. Mas ele estava paralisado. A dor era visível em seus olhos. Ela se foi", disse, a voz fraquejando. Paulina sentiu um nó na garganta e se voltou rapidamente para Miguel e Isabel. "Vocês vão nos ajudar, não vão?" O olhar confuso de os policiais começaram a conter a situação, gritando ordens para se afastarem, enquanto os homens do cartel trocavam olhares preocupados. "Vamos, Antônio!" Paulina insistiu, puxando-o novamente. "Tem que haver uma saída." O bar estava em desespero, e a verdade era que a vida deles dependia de se afastarem dali. "Eu não posso!" Antônio gritou, quase em desespero. "Isto é tudo o que me resta." Paulina então percebeu que ele não apenas havia perdido a avó, mas também a fé em si mesmo. Era hora de mostrar a ele que ainda havia um caminho a seguir. "Antônio, não é isso que a Groselha queria. Ela sempre quis que você vivesse, que você lutasse." "Podemos dar a volta? Ainda há tempo para consertar isso." Ela segurou seu rosto, os olhos implorando por uma centelha de esperança. O movimento do cartel se intensificou e os policiais começaram a dominar a cena, mas Paulina sentiu que a determinação de Antônio estava mudando. "Você está certo. Eu preciso ir." Ele murmurou, a emoção bombardeando cada palavra, com o último olhar para Miguel e Isabel, que estavam sendo pressionados pelo cartel. Paulina e Antônio seguiram em direção à saída lateral. O barulho enfurecedor da confusão não diminuía, mas dentro de Paulina uma nova chama acendeu. Ao saírem do bar, a brisa fria trouxe alívio. "Eu não sei o que nos espera agora", pensou Paulina, mas sabia que a luta deles estava apenas começando. O que causa a verdade quando revelada? E Miguel, o que ele se tornou? A respiração de Antônio pesava ao lado dela, como um peso que precisavam carregar juntos. E ali, entre os gritos e as luzes piscando ao fundo, um novo caminho começava a se delinear. Uma nova verdade que, embora ainda envolta em mistério e dor, poderia conduzi-los a um futuro diferente. No entanto, a névoa da incerteza continuava a pairar. E a pergunta flutuava no ar, pairando entre eles. Até onde iriam para descobrir a resposta? Se você está curtindo essa jornada emocional, não perca nenhum momento dela. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais tramas incríveis. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Você está na hora de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não deixe as oportunidades.